Bem-vindas de volta, mulheres do Úteros. No episódio de hoje, vamos problematizar sobre a lente do feminismo radical, a violenta e misógina indústria da prostituição. Eu me chamo Rose Bonifácio. E eu me chamo Luara Pereira. Então, é isso. A prostituição é uma das formas mais antigas de violência contra a mulher. E, infelizmente, em pleno século XXI, é bizarro nós mulheres ainda precisarmos estar batendo nessa tecla, dizendo que prostituição não é liberdade e que prostituição é fruto de uma sociedade desigual e misógina, que naturaliza tamanha violência. Então, além de ser obviamente violento, a prostituição é claramente uma ferramenta de dominação e objetificação do corpo das mulheres pelos homens. A indústria formada em torno da prostituição capitaliza e torna extremamente descartável a vida das mulheres, e isso é um problema de saúde pública e não será resolvido por meio de reformas, mas através de abolição desse sistema misógino. Isso, Rose, e quem justamente aborda essa perspectiva acerca desse tema da prostituição é a feminista radical Andrea Dworkin. Ela é um dos grandes nomes feministas do movimento anti-prostituição ou anti-pornografia, que em 1981 escreveu o livro Pornografia, Homens Possuindo Mulheres, onde ela argumenta que a prostituição e a pornografia estão ligadas ao estupro e a outras formas de violência contra a mulher. Em um dos seus discursos, Dworkin argumentou, abre aspas, a prostituição faz numa sociedade de dominação masculina é que estabelece a parte social abaixo de que não há nenhuma parte inferior, é o fundo. Mulheres prostituídas estão todas na parte mais baixa, e todos os homens estão acima delas. Eles podem não estar muito acima, mas até os homens que são prostituídos estão acima da parte inferior, que é formada por mulheres e meninas que são prostitutas. Cada homem nessa sociedade tira proveito do fato de que as mulheres são prostituídas, quer cada homem use uma mulher na prostituição ou não. Isso não deveria ter que ser dito, mas isso tem de ser dito. A prostituição vem do domínio masculino, não da natureza feminina. É uma realidade política que existe porque um grupo de pessoas tem e mantém poder sobre um outro grupo de pessoas. Eu sublinho isso porque eu quero lhes dizer que a dominação masculina é cruel. Eu quero lhes dizer que a dominação masculina deve ser destruída. A dominação masculina precisa ser terminada, não simplesmente reformada, não feita um pouco mais agradável e não feita um pouco mais agradável para algumas mulheres. Nós precisamos olhar para o papel dos homens, olhar realmente para eles, estudá-los, compreendê-los, em manter mulheres pobres, em manter mulheres sem abrigo, em manter meninas prostitutas, o que quer dizer em criar prostitutas, uma população de mulheres que serão usadas na prostituição. Nós precisamos olhar para o papel dos homens em romantizar a prostituição, em fazer seus custos a mulheres culturalmente invisíveis, em usar o poder desta sociedade, o poder econômico, o poder cultural, o poder social para criar o silêncio entre aquelas que foram feridas, o silêncio das mulheres que foram usadas. Fecha aspas. Então, Andrea Dworkin, ela pronunciou esse discurso em um simpósio intitulado Prostituição, da Academia Ativismo, em 31 de outubro de 1992. A gente percebe que esse tema não é debatido, não é novidade, desde 1992, desde muito antes, na verdade, que Andrea Dworkin, como outras feministas, também pautam isso, problematizam isso. E apertam nessa mesma tecla. Andrea Dworkin, assim como outras filósofas, sentiu um conflito muito grande na hora de abordar esse tema, justamente porque não é um tema fácil de ser falado, porque envolve, você parar para perceber o quanto mulheres que geralmente são invisibilizadas na sociedade sofrem, e o quanto a vida delas estão em risco, e não só, risco não só mortal, também de dignidade, de você estar exposto à violência, estar exposto a estupro. Então, é um assunto muito complicado e que era muito complexo para uma mulher, falar sobre isso, porque é extremamente violento. Exato, e para a gente argumentar melhor e mostrar a complexidade e também a violência que essa situação acomete, a gente achou aqui um dado da Fundação Mineira de Educação e Cultura, FUMEC, que calcula que no Brasil tem cerca de 1,5 milhões de pessoas que vivem em situação de prostituição.
A pesquisa revela também que 28% das mulheres estão desempregadas e 55% necessitam ganhar mais para ajudar no sustento da família, dessas mulheres que estão em situação de prostituição. Ainda segundo os dados da FUMEC, 59% dessas mulheres são chefes de família e devem sustentar sozinhos os filhos. 45,6% têm o primeiro grau de estudos e 24,3% não concluíram o ensino médio. Então, elas apresentam um baixo nível de escolaridade, o que significa que quase 70% das mulheres prostitutas não têm profissionalização. Então, né, depois desses dados, a gente percebe que realmente dentro da prostituição não existe liberdade sexual e nem liberdade de escolha, porque o corpo da mulher é visto como algo que pode ser comprado. E isso não se diferencia em nada do conceito de propriedade privada que a gente tem na sociedade extremamente capitalista. O que acontece, né? O que o cliente acha? Quando você paga por um produto, no caso, a mulher, você pode exigir serviços desse produto. E esse produto tem que fazer esse serviço, né? E esses serviços são degradantes. Serviços que esse produto, entre aspas, não faria de graça. Ou seja, de novo, a liberdade de escolha da mulher deixa de existir em prol da objetificação e comercialização masculina do seu corpo. Então, a gente percebe que é muito lógico, né? Essa falta de consentimento dentro da prostituição ou pornografia. Se uma pessoa tem que pagar para uma mulher para ela transar com ele, é porque ela não quer, ela vai transar pelo dinheiro, porque ela precisa do dinheiro. Então não é consentido, é algo realmente comprado. E é um absurdo a gente ter que falar sobre isso, bater nessa tecla, porque é obviamente violento, né? É obviamente tipo, inferiorizar ainda mais a vida das mulheres e colocar essas mulheres em situação de risco. E extremamente irresponsável também da parte de quem faz ou de quem apoia. E principalmente dos movimentos de esquerda, até mesmo dos movimentos feministas, né, que defendem essas reformas políticas e não a abolição total dessa prática, dessa violência. É como se essas pessoas amenizassem, suavizassem esse sofrimento que elas passam. E é justamente essa perspectiva que a gente encontra a defesa de regulamentação da prostituição e a abolição total, que também é conhecida como modelo nórdico, que também não é tão debatido assim nos movimentos, dentro dos movimentos feministas. E é justamente essa perspectiva que a gente encontra a defesa de regulamentação da prostituição e a abolição total, que também é conhecida como modelo nórdico, que também não é tão debatido assim nos movimentos, dentro dos movimentos feministas. E a defesa da regulamentação da prostituição no Brasil é também conhecida como PL Gabriela Leite, que foi protocolado pelo deputado federal Jean Willis em 2012. Então, antes de a gente debater melhor sobre esse projeto de lei e sobre a vertente radical, que a vertente radical defende, a gente já pode problematizar que foi um homem que pautou esse projeto de lei para regulamentar essa prostituição. Então, eu acho que isso é muito sintomático. É claramente sintomático um homem que não tem a vivência, que não reconhece, as violências que as mulheres sofrem por ser mulheres dentro da sociedade, levantar esse tipo de pauta. E eu acho super válido a gente fazer essa problematização e se questionar até que ponto um deputado ele pode criar um projeto de lei para regulamentar uma violência. Até que ponto isso é válido, até que ponto isso é um ganho, até que ponto isso vai ser uma saída, né? Isso vai ser uma saída, exatamente, né, para o problema. A PL Gabriela Leite é baseada num livro de uma mulher que decidiu por conta própria se tornar prostituta. De acordo com a PL, é considerado profissional do sexo qualquer pessoa acima de 18 anos em plena capacidade de suas funções mentais e físicas que presta voluntariamente serviços sexuais em troca de dinheiro. O que é importante observar aqui é que Gabriela Leite faz parte das raras exceções que podem decidir se prostituir, né? Porque, como já foi dito aqui no podcast antes, 70% das mulheres que estão dentro desse mercado
não tem essa opção e não está lá por forma voluntária. Ou seja, essa lei, ela meio que deixa 70%, né, das mulheres em um ponto cego da sociedade. Porque essas mulheres, elas não podem, optar e, elas que elas não optariam numa situação de vulnerabilidade que elas estão por estar violentando seu corpo por pouco, né, por dinheiro. Além do fato de que quem iria se beneficiar de fato dessa regulamentação seriam os cafetões que se tornariam legalmente perante a justiça empresários do sexo. Então, as prostitutas elas continuariam vulneráveis a todo tipo de violência que elas passam e a regulamentação não é a favor delas, e sim dos cafetões que se tornariam legais e empresários. Exatamente. E aí a prostituição, que não é uma coisa nova, né, que eu vou dizer aqui, continuaria beneficiando os homens. Então, já que a gente abordou o caso de Gabriela Leite, né, que deu incentivo para a lei da regulamentação da prostituição, agora a gente vai abordar o outro lado. O caso de Brenda Miles, que entrou na prostituição ainda quando era criança e no começo dos anos 70, e no discurso que a gente vai relatar dela, ela descreve como foi atraída para as ruas e como 3 décadas depois ela começou a dedicar sua vida a garantir que outras meninas não caíssem nessa armadilha. Então, é importante colocar um aviso aqui que o depoimento de Brenda pode chocar algumas pessoas. E, dando continuidade, a gente vai agora ler e tentar interpretar um pouco da história de Brenda. Abre aspas. Desde o começo, a vida foi me dando limões e eu fui tentando fazer a melhor limonada que eu podia. Eu cresci nos anos 60 em Chicago. Minha mãe morreu quando eu tinha 6 meses. Ela tinha apenas 16 anos e eu nunca soube do que ela morreu. Minha avó, que bebia mais que todos, não me disse. A explicação oficial era de que tinha sido por causas naturais. Mas eu não acredito. Quem morre aos 16 anos de causas naturais? Gosto de acreditar que Deus estava pronto para ela. Já me disseram que era ela linda e tinha um ótimo senso de humor. Sei que isso é verdade porque eu também tenho. Foi a minha avó que me criou, e ela não era uma pessoa má. Na verdade, ela tinha um lado incrível. Ela lia para mim, me fazia bolos e preparava as melhores batatas doces. Ela apenas tinha um problema com a bebida. E ela trazia seus parceiros de bebedeira do bar para casa. E depois que estava bêbada e desmaiada, esses homens faziam coisas comigo. Isso começou quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, e depois se tornou algo corrente. Eu tenho certeza de que minha avó nunca soube de nada disso. Ela trabalhava como empregada doméstica nos subúrbios. Ela levava 2 horas para ir ao trabalho e 2 horas para voltar. Eu usava uma chave no pescoço e no fim da tarde ia sozinha no jardim de infância para casa. E os molestadores sabiam disso e se aproveitavam. Eu via mulheres com cabelos glamourosos e com vestidos brilhantes nas ruas. Não tinha ideia do que elas estavam fazendo. Eu só achava que elas brilhavam. E como uma garotinha, tudo que eu queria era usar roupas brilhantes também. Um dia, eu perguntei para minha avó o que aquelas mulheres estavam fazendo. Elas tiram a calcinha e os homens lhe dão dinheiro. E lembro de dizer para mim mesma, eu provavelmente vou fazer isso, porque os homens já estão tirando minha calcinha. Olhando para trás, posso ver que lidei com a situação surpreendentemente bem. Sozinha naquela casa eu tinha amigos imaginários para me fazer companhia. Eu cantava e dançava com Elvis Presley imaginário, com a Diana Ross imaginária e com Supremes imaginários. Eles me ajudaram a lidar com as coisas. Eu era uma menina extrovertida e dava muita risada, mas ao mesmo tempo eu estava sempre com medo. Não sabia o que estava acontecendo, se aquilo era culpa minha ou não.
Eu achava que talvez houvesse algo de errado comigo. Apesar de ter sido uma criança esperta, eu deixei a escola. E no começo dos anos 70, me tornei o tipo de garota que não diz não. Se os garotos do bairro dissessem que gostavam de mim ou me tratassem bem, eles conseguiam o que queriam comigo. Quando completei 14 anos, eu já tinha 2 filhas e 2 bebês. Minha avó, então, começou a dizer que eu precisava trazer algum dinheiro para casa para sustentar as crianças, porque não havia comida, não tínhamos nada. Então, uma noite, na verdade era sexta-feira santa, eu fui para as ruas. Coloquei um conjunto de saia e uma blusa de R$ 3,99, um sapato de plástico barato e um batom laranja que eu achava que me fazia parecer mais velha. Eu tinha 14 anos e chorei o tempo todo, mas eu aguentei. Eu não gostei, mas os 5 homens com que eu saí aquela noite me mostraram o que fazer. Eles sabiam que eu era nova e pareciam ficar excitados com isso. Eu consegui uns $400 e dei a maior parte para minha avó. Ela não perguntou onde eu tinha conseguido aquele dinheiro. No fim de semana seguinte, fiz a mesma coisa e minha avó parecia contente por eu estar trazendo dinheiro para casa. Mas na terceira vez, 2 caras armados me colocaram no porta-malas de um carro. Eles me pegaram porque eu não tinha um representante nas ruas. Primeiro eles me levaram para o meio do nada e me estupraram. Depois eles me levaram para um quarto de hotel e me trancaram em um armário. Esse é o tipo de coisa que um cafetão faz para quebrar o espírito de uma menina. Eles me mantiveram lá por um bom tempo. Estava com fome, então implorei para que eles me deixassem sair. Eles toparam, desde que eu trabalhasse para eles. Então eles foram meus cafetões por uns 6 meses. Eu não podia voltar para casa. Tentava fugir, mas quando me pegavam, apanhavam muito. Depois fui traficada para outro homem. O abuso físico era terrível, mas o abuso mental era pior. As coisas que eles diziam não dá para esquecer. Cafetões são ótimos torturadores, são ótimos manipuladores. Alguns te acordam no meio da noite com uma arma na cabeça. Outros fingem que você tem algum valor para eles e então você pensa, eu sou a Cinderela e ele meu príncipe encantado. Eles te dizem que você precisa fazer apenas mais uma coisa e depois será recompensada. E você pensa, minha vida já está tão difícil, por que não fazer um pouquinho mais? Mas é claro que a parte boa nunca chega. Quando as pessoas descrevem prostituição como algo cheio de glamour, meio como no filme Uma Linda Mulher, bem, não tem nada a ver com isso. Uma prostituta às vezes dorme com 5 estranhos por dia. No fim do ano, são 1.800 homens com que ela teve relações sexuais. Não são relacionamentos. Ninguém te traz flores, acredita em mim. Eles usavam meu corpo como um banheiro. E os clientes são violentos. Tomei 5 tiros, fui esfaqueada 13 vezes. Não sei por que esses homens me atacavam. Tudo que eu sei é que a sociedade fazia com que eles se sentissem confortáveis com isso. Eles sabiam que podiam fazer o que quisessem com uma prostituta, já que a polícia nunca levaria a sério. Mas na verdade me considero muito sortuda. Conheci lindas garotas que foram assassinadas. Depois de uns 15 anos me prostituindo, comecei a usar drogas. Depois de um tempo, você já usou todos os truques que tem para aguentar alguém colocando uma arma na sua garganta. Você precisa de algo para te dar coragem. Eu fui prostituta por 25 anos e durante todo esse tempo nunca consegui ver uma alternativa. Mas em 1º de abril de 1997, quando eu estava com quase 40 anos, um cliente me jogou para fora do carro. Meu vestido prendeu na porta e eu fui arrastada por 6 quarteirões, arrancando toda a pele do meu rosto e da lateral do meu corpo. Fui para o hospital e na emergência chamaram um policial. Ouvi ele dizendo, eu conheço ela, é só uma prostituta. Ela provavelmente pegou o dinheiro de alguém, então ela mereceu. Eu ouvi as enfermeiras rindo e me deixaram na sala de espera como se eu não valesse nada. E foi naquele momento que comecei a pensar em tudo que havia acontecido na minha vida. Eu lembro de olhar para cima e dizer para Deus, essas pessoas não se importam comigo. Você pode, por favor, me ajudar? E Deus foi bem rápido. Um médico apareceu, cuidou de mim e me encaminhou para o serviço social. Lá, me deram o endereço de um lugar chamado Genesis House, que era dirigido por uma inglesa chamada Edwina Gatley, que se tornou minha heroína e uma mentora para mim. Ela me ajudou a transformar minha vida. Ela me disse para ficar tranquila e que eu podia morar lá por um tempo
pelo tempo que quisesse. Fiquei 2 anos. Meu rosto sarou, minha alma se curou. Edwina me ensinou o valor da conexão profunda que pode ocorrer entre duas mulheres, o círculo de confiança e amor e apoio que um grupo de mulheres pode dar uma para a outra. Quando eu saí da Gênesis, acabei trabalhando como voluntária em uma pesquisa universitária com prostitutas em campo, e percebi que ninguém estava realmente ajudando essas mulheres. Ninguém estava indo lá e dizendo, eu era assim e olha o que sou agora, você também pode mudar. Então, em 2008, fundei, juntamente com Stephanie Wilson, a Fundação Dream Cat. Recentemente fizeram um documentário sobre o nosso trabalho. Vamos ao encontro dessas mulheres e dizemos, há um caminho, estamos aqui para ajudar, e tentamos tirar da cabeça delas a ideia de que não há alternativa para elas. Também tem um clube de meninas com atividade para depois que elas saem da escola, para meninas exatamente como eu era na década de 70. Agora eu consigo ver se uma menina está em perigo, mas não há um padrão para elas. Ela pode ser quieta, introvertida, ou pode ser extrovertida e está sempre arrumando confusão. Ambas sofrem abusos em casa e lidando com isso de maneira diferente. O que tem em comum é que elas não têm com quem conversar. Até agora, temos 13 meninas que estão na faculdade. Chegaram aqui com 11, 12, 13 anos, totalmente vulneráveis. Eu também colaboro com trabalhos acadêmicos. Sempre me dizem, Brenda, vem aqui encontrar o professor tal e tal da universidade. Ele é especialista em prostituição. Olho para ele e digo, sério? Onde você pegou suas credenciais? Acho ridículo que muitas organizações que fazem campanha contra o tráfico humano não empregam ninguém que já tenha passado por isso. Algumas pessoas acham que ajudaria que a prostituição não fosse legal. Eu acho que cada mulher tem sua história. Pode ser ok para essas meninas que está conseguindo pagar a faculdade, mas não há para outras, que foi molestada quando criança e agora não tem alternativas. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas pessoas você já encorajou a deixar seus empregos para virar prostituta? Enfim, estou aqui para te dizer que há vida depois de tanto sofrimento, de tanto trauma. Há vida mesmo após as pessoas dizerem que você não vale nada. Há vida. E não apenas uma vidinha qualquer. Há uma vida maravilhosa. Fecha aspas. Pois é, né? Depois desse áudio super pesado, problemático e realista, a gente pode confrontar essa regulamentação que alguns movimentos de esquerda, enfim, direita também pautam, e tirar nossas próprias conclusões, né? A partir desses relatos, a partir de dados e dessas vivências. Além dessa perspectiva também, existe o modelo nórdico, que é um modelo de total abolição da prostituição. Então, o modelo nórdico é um modelo que condiz com a total abolição da prostituição e já foi aplicado em mais de 10 países. É um modelo que castiga o cliente e não a prostituta, que é considerada como uma vítima vulnerável. E o que a gente percebe é que esse modelo ele foi aplicado em vários países desenvolvidos, como, por exemplo, Suécia, o Canadá, a Islândia, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Irlanda do Norte e agora também na França. Então, não é coincidência, sabe, esse modelo ser aplicado em países de com IDH alto. E é sintomático mesmo de uma sociedade que tem educação, que debate sobre esses problemas de forma racional e clara. Então a gente percebe a partir desse modelo que há uma alternativa, né? Há uma alternativa fora a regulamentação da prostituição e que essa alternativa deu muito certo em alguns países. E por hoje é só, pessoal. A gente vai ficar por aqui com mais um podcast do Úteros. No próximo podcast a gente vai trazer novidades para vocês com relação à nossa temática central. E é isso, fiquem com a deusa e beijo, mulheres. Tchau. A vida tem sido água.